Boa noite, meus irmãos. Mais uma vez, né? A alegria de estarmos juntos. Nós vamos estudar hoje o capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo. O título do capítulo é Os que têm puro coração. E o item que me coube foram os itens 18 e 19, que são as instruções dos Espíritos sobre o tema Deixai vir a mim os pequeninos. Então, as instruções, os Espíritos que nos deram essas instruções foram João Evangelista, o item 18, e o Espírito Protetor, o item 19. Então, eu vou agradecer, né, a Fátima pela oportunidade, né, pela confiança, muita gratidão por essa oportunidade, querida. E vamos ler então uma página de abertura, que eu achei uma página bem interessante para o nosso estudo, que se chama Sejamos Simples, de Emmanuel, que ela se encontra no livro Ideal Espírita. Então vamos lá, vamos ler a página. Baseado em Lucas, capítulo 18, item 16, versículo 16, que ele fala: Deixai vir a mim os meninos, e não os impeçais, porque deles é o reino de Deus. Emmanuel nos traz essa pérola, né? Surge o progresso da sucessão constante de labores variados em todas as frentes de atividade humana. Um esforço acompanha outro, um objetivo mais aperfeiçoado modifica os movimentos da criatura. Vida após vida, geração a geração, a humanidade caminha recebendo luz e burilamento. Toda a vida futura, no entanto, depende inevitavelmente da vida presente. Como colheita próxima se deriva da sementeira atual. A infância significa, por isso, as vibrações da esperança nos dias por vindouros, muito embora a fragilidade com que se caracteriza. A ingenuidade dos pensamentos e a meiguice dos modos dão à criança os traços de virgindade sentimental necessária ao espírito para galgar os estágios superiores da evolução. Eis porque o Senhor, com muita propriedade, elegeu na infância o símbolo da pureza indispensável à sustentação do ser na vida maior. No período infantil, encontramos as provas irrecusáveis de que as almas possuem no âmago de si mesmas as condições potenciais para a angelitude. Urge, pois, saibamos viver com a simplicidade dos pequeninos, na rota da madureza, renunciando às expressões inferiores do egoísmo e do orgulho, da astúcia e da crueldade que tantas vezes se nos ocultam nos gestos de fidalguia aparente. No reino de Deus, ninguém cresce para a maldade. Sejamos simples, vivendo o bem espontâneo. Observa, portanto, em ti os sinais positivos que conservas da infância, como índice de valores morais para a excursão monte acima. Sê criança em relação ao mal que perturba e fere, realizando a maturação de teus sentimentos na criação do amor puro, porque somente no amor puro encontraremos acesso à eterna sublimação
a que estamos destinados. Graças a Deus, uma bela lição de Emmanuel. Sejamos simples, vivendo o bem espontâneo. A espontaneidade é uma bênção, né? Ser espontâneo é maravilhoso, né? Porque você age pelo impulso do coração, né? Pelo amor, né? Que nasce naquele momento, né? E você age através dele. Ser criança em relação ao mal que perturba e fere. Quer dizer, tenhamos a inocência, né? Tenhamos esse sentimento de pureza com relação ao mal. Porque aquele que faz o mal, ou a situação que se apresenta como mal, se for com relação a um irmão nosso, certamente está adoecido, né? E nós precisamos ter esse sentimento, né? Essa pureza de coração para perceber a necessidade, né, do irmão que está nos perturbando, nos ferindo. Realizando a maturação dos sentimentos na criação do amor puro, porque somente no amor puro encontraremos acesso à eterna sublimação a que estamos destinados. Então é isso. Precisamos amar, né? Foi o mandamento maior que Jesus nos ensinou. Vamos fazer uma prece, agradecendo a espiritualidade benfazeja que nos ampara, nos clareia as mentes, os corações para melhor entendimento do Evangelho de Jesus, através daqueles mensageiros que escreveram, né, as suas falas. Agradecer a espiritualidade benfazeja da casa de Birajara, nossa casa querida, que nos proporciona esses encontros virtuais no momento. E pedimos a Jesus em favor dos nossos lares, dos nossos amores, dos nossos amigos encarnados e desencarnados. Pedimos a Jesus em favor daqueles que ainda não conhecem as suas palavras, os seus ensinamentos, e que possamos nós, que já temos a pretensão de conhecer alguma coisa, podermos ser luzes onde quer que estivermos, em consolo, em amparo a todos aqueles que se aproximam de nós. Gratidão, Senhor. Esteja conosco hoje e sempre, graças a Deus, e que assim seja. Nós vamos ler então os itens 18 e 19, que são as instruções dos espíritos, nas quais estão baseadas o tema Deixai vir a mim os pequeninos. O item 18 diz assim: o item 18 é mensagem de João, o evangelista. Deixai que venham a mim as criancinhas. Disse o Cristo: deixai que venham a mim as criancinhas. Profundas em sua simplicidade, essas palavras não continham um simples chamamento dirigido às crianças, mas também o das almas que gravitam nas regiões inferiores, onde o infortúnio desconhece a esperança. Jesus chamava a si a infância intelectual da criatura formada, os fracos, os escravizados, os viciosos. Ele nada podia ensinar à infância física presa à matéria, submetida ao jugo do instinto.
ainda não incluída na categoria superior da razão e da vontade, que se exercem em torno dela e por ela. Queria que os homens a ele fossem, com a confiança daqueles entezinhos de passos vacilantes, cujo chamamento conquistava para o coração das mulheres, que são todas mães. Submetia assim as almas à sua terna e misteriosa autoridade. Ele foi o facho que ilumina as trevas. A bem-aventurados os que têm puro o coração, claridade matinal que toca a despertar. Foi o iniciador do espiritismo que, a seu turno, atrairá para ele não as criancinhas, mas os homens de boa vontade. Está empenhada a ação viril. Já não se trata de crer instintivamente, nem de obedecer maquinalmente. É preciso que o homem siga a lei inteligente que se lhe revela na sua universalidade. Meus bem-amados, são chegados os tempos em que, explicados os erros, se tornarão verdades. Ensinar-vos-emos o sentido exato das parábolas e vos mostraremos a forte correlação que existe entre o que foi e o que é. Digo-vos em verdade, a manifestação espírita avulta no horizonte, e aqui está o seu enviado, que vai resplandecer como o sol no cume dos montes. Mensagem de João, o evangelista. Quando ele fala aqui que ele não podia ensinar a infância física, quando ele diz que as palavras não continham um simples chamamento dirigido às criancinhas, mas também o das almas que gravitam nas regiões inferiores, onde o infortúnio desconhece a esperança. Jesus chamava assim a infância intelectual da criatura, os fracos, os escravizados e os viciosos. Nos lembra aqui a mensagem de Jesus quando ele diz que não veio para os sãos, mas sim para os doentes, né? Para aqueles que ainda não conhecem o caminho, a verdade e a vida. Claro que também veio para os sãos, né? Não tenhamos dúvida, veio para toda a humanidade, mas principalmente para esses, né? Fracos, escravizados e viciosos. Aí o item 19 é um espírito protetor que nos dá o seu ensinamento. Deixai venham a mim as criancinhas, pois tenho o leite que fortalece os fracos. Deixai venham a mim todos os que, tímidos e débeis, necessitam de amparo e consolação. Deixai venham a mim os ignorantes, para que eu os esclareça. Deixai venham a mim todos os que sofrem, a multidão dos aflitos e dos infortunados. Eu lhes ensinarei o grande remédio que suaviza os males da vida e lhes revelarei o segredo da cura das suas feridas. Qual é, meus amigos, esse bálsamo soberano que possui tão grande virtude, que se aplica a todas as chagas do coração e as cicatriza? É o amor, é a caridade. Se possuís esse fogo divino, que é o que podereis temer. Direis a todos os instantes de vossa vida: meu Pai, que a tua vontade se faça e não a minha. Se te apraz experimentar-me pela dor e pelas tribulações, bendito sejas, porquanto é para meu bem, eu o sei, que a tua mão sobre mim se abate. Se é do teu agrado, Senhor, ter piedade da tua criatura fraca,
dar-lhe ao coração as alegrias sãs, benditos sejas ainda. Mas faze que o amor divino não lhe fique amodorrado na alma, que incessantemente faça subir aos teus pés o testemunho do seu reconhecimento. Se tendes amor, possuís tudo o que há de desejável na terra. Possuís preciosíssima pérola, que nem os acontecimentos, nem as maldades dos que vos odeiem e persigam poderão arrebatar. Se tendes amor, tereis colocado o vosso tesouro lá, onde os vermes e a ferrugem não o podem atacar, e vereis apagar-se da vossa alma tudo o que seja capaz de lhe conspurcar a pureza. Sentireis diminuir dia a dia o peso da matéria, e qual o pássaro que adeja nos ares e já não se lembra da terra, subireis continuamente, subireis sempre, até que vossa alma inebriada se farte do seu elemento de vida no seio do Senhor. Um espírito protetor, Bordeaux, 1861. Linda mensagem. Todas elas, né, nos remetem a amar. Amar. Precisa exercício, né? O amor precisa de exercício, porque Deus nos deu o livre-arbítrio, né? Da escolha, né? Podemos escolher entre amar ou não amar, né? E como nós temos esse tesouro nas nossas mãos, né? Que é a doutrina espírita, né? Que tem o nome de Consolador prometido, né? Que possamos ter ouvidos de ouvir, né? Olhos de ver, né? Essa grandiosidade de bênção que está às nossas mãos, né? Alguns de nós há décadas, né? Mesmo aqueles mais novos que têm a doutrina como consolador há pouco tempo, mas só de conseguirmos ter acesso a essas obras maravilhosas, né, desses mentores queridos, né, que só nos chamam ao amor, né, só nos dizem o que é melhor, né, para a nossa caminhada. Muita gratidão a todos esses amigos queridos, né, através do nosso amado Chico, né, nos deixou tantos ensinamentos, que possamos caminhar nesses caminhos bons. Tem uma mensagem que se encontra no Momento Espírita. Eu gosto muito desse programa na Rádio Rio de Janeiro. Desculpa. Que diz assim a mensagem: assemelhar-se às crianças. Essa mensagem do Momento Espírita foi baseada no Evangelho de Marcos, capítulo 10. Apresentaram a Jesus então umas criancinhas a fim de que ele as tocasse. E como seus discípulos repelissem com palavras rudes aqueles que as apresentavam, Jesus, vendo isso, repreendeu-os e lhes disse: deixai vir a mim as criancinhas, não as impeçais, pois o reino dos céus é para aqueles que se lhes assemelham. Eu vos digo, em verdade, que todo aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. E tendo-as abraçado, abençoou-as, impondo-lhe as mãos.
A passagem narrada por Marcos é de profunda beleza e apresenta um dos pontos altos da lição do Cristo. Porque Jesus promete o reino dos céus para aqueles que se assemelharem às criancinhas. Não identificava ele ali, naqueles corpos infantis, espíritos reencarnados, voltando ao palco terrestre com seus desafios, suas mazelas, suas lutas, assim como qualquer outro ser? Obviamente que sim. Então, o que Jesus quis dizer com isso? O mestre educador falava do ser criança em si, do período da infância, dessa época em que todos somos cândidos, humildes e moldáveis. Ele falava da pureza dos pequenos, que ainda não tiveram tempo de se submeter aos vícios, que ainda não aprenderam a malícia, nem a complexidade exagerada do comportamento adulto. Simplicidade. A vida da criança é simples, e Jesus estava ali, exaltando a simplicidade na vida como mola propulsora para nos lançar a esse estado íntimo de felicidade, de reino dos céus no coração. A criança se contenta com tão pouco, valoriza as pequenas coisas, não tem vaidades, não é dissimulada e nem preconceituosa. Assemelhar-se às crianças é também enxergar o mundo com alegria, com deslumbramento, sem ressalvas, sem mágoas. É ser mais leve, sim. As crianças pesam muito menos do que os adultos. É ser mais leve nas atitudes, nas preocupações, no apego excessivo às coisas. A ideia de criança de Jesus é o oposto da ideia de velho, não no sentido de idoso, mas daquele que não modifica suas opiniões, que não altera seu comportamento, que não cede por nada neste mundo. Velho é quem se deixou amargar pelo caminho. Criança é quem respira alegria e dá novas chances a si mesmo e aos outros, todos os dias. Linda mensagem. É isso. Isso que estávamos falando, né, anteriormente. Precisamos ter essas atitudes, né, sermos mais leves, né? Termos essa simplicidade no nosso coração, porque o Evangelho de Jesus é simples. Não nos pede sabedoria para o seu entendimento. Não nos pede graduação, né? Não nos pede linguajar difícil, enfim. Chega ao coração de todos, todos. Só não chega quando, infelizmente, nós ainda ficamos na ignorância, né? Não buscamos encontrar, conhecer, né? Estudar, né? Ouvir os ensinamentos de Jesus. Vamos procurar estar mais em contato, né, com as suas mensagens para podermos trilhar caminhos novos, sermos mais simples, mais singelos, mais leves, né? Enfim, amigos, é isso que eu pude preparar para nós estudarmos sobre essa mensagem tão linda de Jesus. Então, agradeço a todos pela presença no momento, depois, quando buscarem ouvir. Muita gratidão a todos.
Vamos orar para agradecermos a possibilidade do estudo, agradecermos as singelezas dessas mensagens que nos tocam profundamente o coração, que não nos pedem grandeza filosófica, nem grandeza intelectual, que apenas buscam em nós a grandeza do coração, o amor, a simplicidade, a leveza de espírito. Muita gratidão aos amigos espirituais que nos ajudaram, encaminharam o estudo. Mais uma vez agradecemos a nossa querida casa de Ibirajara, nosso amor, e a todos os mensageiros dessa casa de amor e luz. E agradecidos também a Jesus, a Deus, nosso Pai de infinito amor e misericórdia, damos por encerrado o estudo. Graças a Deus, que assim seja. Beijos, amigos. Muita paz para todos, saúde. Fiquem todos com Deus. Muita paz.